Olá, pessoal. A musculação vocês conhecem. Vocês conhecem o treinamento resistido? Já ouviram falar no treinamento contra-resistido? E no treinamento de força? Talvez treinamento com pesos? Talvez treinamento resistido com pesos. Gente, podem usar qualquer nomenclatura. Todas as nomenclaturas que eu falei, vocês vão encontrar na ciência, tá? na literatura. Então, se você encontrou treinamento resistido com pesos, treinamento de força, tá? A gente está falando da nossa popular musculação. Eu, particularmente, gosto de chamar de treinamento resistido com pesos, que é uma modalidade que é praticada em diferentes locais, seja no ginásio, seja na academia, seja ao ar livre, que a gente trabalha com pesos, né? Para treinamento e desenvolvimento do sistema músculo-esquelético. Tá? Aqui estamos falando não do sistema aeróbio, estamos falando do sistema músculo-esquelético. Utiliza a força da gravidade e a resistência gerada por equipamentos elásticos, molas, para opor forças aos músculos. Por exemplo, vamos lá, estou segurando um pezinho aqui, né, vou fazer um exercício de elevação lateral. O que acontece? Tem um peso aqui no braço direito, peso no braço esquerdo, e está fazendo uma ação da gravidade. Tá? Então é esse que é o propósito da musculação, onde é que a gente trabalha com pesos em diferentes locais e a ação da gravidade que faz força oposta aos músculos, já que o músculo está fazendo força para subir, o peso está fazendo força para descer. Concordam comigo? Temos alguma terminologia, algumas considerações gerais na nossa área da musculação. Vamos começar a falar da sinergia muscular. O que seria a coordenação intra e intermuscular? A coordenação intramuscular seria, por exemplo, o músculo com ele mesmo, uma coordenação mais específica. Onde é que eu estou trabalhando o bíceps, eu estou fazendo uma coordenação intramuscular. Agora, por exemplo, vou fazer um exercício de costas, músculo dorsal, já estou trabalhando o bíceps também como músculo secundário do nosso grande dorsal. Tá? Então aqui eu já estou falando sobre uma coordenação intermuscular. Tá? Então essa seria basicamente a diferença. Mas além disso, a coordenação intermuscular ela pode ser subdividida em agonista, antagonista, sinergista, estabilizadores ou até mesmo os fixadores. Tá? É muito importante nós considerarmos na montagem de treino a escolha dos exercícios. A escolha dos exercícios e também a ordem dos mesmos. Tá? Além disso, a gente tem que considerar a intensidade. Se a intensidade ela vai ser baixa, moderada ou alta. Levamos em consideração também a frequência e a duração do treino. De nada adianta montar um treino para um aluno que vai vir, que eu quero que ele venha 5 vezes na semana, mas ele só pode vir, se ele só tem a disponibilidade de vir 3 vezes na semana. Né? Então por isso a gente tem que saber conversar com o aluno e saber realmente o que ele está precisando. E também se ele tem tempo. Nessa correria do dia a dia, a duração do treino também é essencial. Né? Se eu montar um treino para ele de 1 hora, sendo que ele só tem 30 minutos, tá? Então a gente tem que unir o útil ao agradável, né? Tem que conversar com o aluno e estar sabendo aí sobre isso. O aluno também considera muito a questão dos custos, tá? Principalmente hoje com essa onda de academias de musculação e ginástica que vieram, por exemplo, essas franquias, né? E onde é que os custos eles ficaram mais baixos, só que muitas vezes a qualidade do atendimento diminui também. Tá? Então, os custos tem que levar em consideração. E também os princípios do treinamento esportivo, começando com adaptação. Primeiramente, para você passar por uma série de treinamento intermediário e avançado, você tem que ter uma boa adaptação. Né? Então, o princípio da adaptação, princípio da continuidade, eu não posso progredir se eu falto em muitos treinos. Tá? Princípio da especificidade, onde é que eu trabalho de uma forma específica, um músculo específico, onde é que tem um foco para você trabalhar, um foco para você desenvolver. Não podemos esquecer da individualidade biológica, onde que um organismo é diferente do outro, nenhum organismo é igual ao outro. Né? Então a gente tem que levar em consideração isso. É a mesma coisa do que um CPF. Não existe CPF igual, né? Sempre vai ter um número diferente. Beleza? E o princípio da sobrecarga. Tá? É muito importante também para você ter um bom desenvolvimento, independente do objetivo que você tiver com o treinamento. Levamos em consideração repetições, séries, número de séries, intervalo. Ah, você vai fazer
3 séries de 12 repetições com intervalo de 40 segundos. Entendido? Então a gente tem que levar em consideração esses 3 fatores também. Tipos de ação e contração muscular. A contração muscular ela pode ser isométrica, por exemplo, fiz um exercício, puf, bíceps direta. Segurei aqui, contração isométrica. 1, 2, posso fazer de 5, de 10 segundos e voltou. Tá, então isso seria contração isométrica. Contração dinâmica, que ela pode ser concêntrica e excêntrica. Tá, concêntrica, como o próprio nome diz, eu já estou contraindo a musculatura. Excêntrica é quando eu estou relaxando. Tá, então aí a gente também tem vários métodos de treino que a gente pode trabalhar, brincar aí com a contração. Com a contração muscular dinâmica, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica. E a contração também é tipo de contração isocinética. Tá? E também é imprescindível, é inevitável você não levar em consideração o descanso e a alimentação. Tá? Então um bom desenvolvimento muscular, um bom desenvolvimento fisiológico da imunidade, você tem que ter um bom descanso e uma boa alimentação. Quando trabalhamos as especificidades na modalidade, a gente pode falar de força muscular e a gente pode trabalhar a resistência muscular. Tá? A força muscular é caracterizada quando você está trabalhando com bastante carga, tá? E o momento de contração, o tempo de contração é menor. Agora, a resistência muscular, eu já estou falando de intensidade leve e moderada, e o tempo de atividade já fica maior. Ou seja, força muscular, curto espaço de tempo. Resistência muscular, onde é que a contração já é por mais espaçado tempo. Um exemplo de quando é que eu estou trabalhando força muscular, a própria musculação, né? Onde é que eu estou fazendo exercício de agachamento. Agora, quando eu estou trabalhando a resistência muscular, já seria corrida ou a pedalada, tá? Seriam essas as diferenças dessas duas destrezas. Também temos que levar em consideração o que é melhor. O exercício livre ou o exercício na máquina? Olha só, isso aí muitas vezes hoje em dia é discussão, né, entre instrutores de academia, alunos. O instrutor vai montar um treino, aí o aluno fala: professor, mas o exercício livre não é melhor? Calma aí, gente, são em partes, tá? Em partes. É assim, ó, o exercício livre é muito bom, é ótimo, porque ele trabalha, desde ele trabalhar a tua força, a tua capacidade que você quiser, o teu objetivo, por exemplo, vamos falar da hipertrofia. Né? Estou trabalhando a sobrecarga, estou fazendo com exercício livre, estou trabalhando a coordenação intramuscular, ou seja, não estou especificando só aquela musculatura, porque queira ou não queira, se eu for fazer um exercício em pé, por exemplo, com peso livre, já estou trabalhando os paravertebrais, estou trabalhando abdômen, enfim. Mas também não podemos sacrificar os exercícios nas máquinas. Tá? Os exercícios nas máquinas, qual que é o pró das máquinas? Eles são benéficos porque quando você vai fazer um exercício na máquina, vamos pensar aqui no voador frontal. Tá? Vamos pensar no voador frontal. Quando você faz exercício na máquina, a tensão é a mesma no movimento todo. Então esse que é o verdadeiro objetivo da máquina. Tá? Quando você vai fazer o movimento aqui, tá uma tensão X. E aqui você voltou, tá a mesma tensão X. Tá? Então essa que é a grande vantagem da máquina. Agora é diferente, por exemplo, do peso livre. Né? Do peso livre, vamos pensar no exercício do crucifixo deitado. Tá? Aonde que eu tenho que dosar certinho até onde que eu vou fazer fechar a articulação aqui do meu braço, né? Porque se eu passar de determinado ponto, eu já isolei, eu não estou mais com ponto de contração máxima, né? Minha contração ela já está praticamente nula. Então, por exemplo, a hora que eu fazer o movimento, segurei até aqui, mais ou menos na linha do ombro, e aí voltei novamente. Tá? E aqui onde é que está o ponto máximo, e aí vou mais uma vez. Então são diferenças, né, da intensidade no mesmo exercício. Tá? Porque queira ou não queira, quando você está fazendo um exercício na máquina, ela é constante. Levamos em consideração a intensidade do exercício, ela pode ser dita tanto pelo teste de uma repetição máxima, pela escala de Borg, pela escala de Omni-Res. Então vamos falar da escala de Borg. A escala de Borg, que é mais utilizada aí hoje em dia, né? Que seria quando você pensa assim, ó, numa escala praticamente de 0 a 10. Tá? Como aqui temos aqui na figura, ó.
uma escala de 0 a 10, tá, de intensidade, aonde que 0 é extremamente fácil e 10 é extremamente difícil. Vamos lá. Então, nessa escala, o que você tem que ver? Praticamente a face da pessoa, o rosto da pessoa, a expressão da pessoa. Se ela está fazendo exercício, está conversando, está dando risada, qual a escala que é? Escala 0, escala 1, né? E agora, se ela está fazendo um exercício com vontade, com intensidade, tá? Não precisa fazer gemidos, né? Não precisa fazer isso, fazer aquilo, né? Mas quando você viu que ela está realmente fazendo uma intensidade bacana e ela está conseguindo chegar à falha muscular, tá? Então aí a gente já está falando de intensidade 9, 10, 8, tá? Onde é que está de difícil para extremamente difícil. Temos que levar em consideração o tempo de descanso, tá? Entre as séries, entre os treinos, tá? Não só entre as séries, mas também entre os treinos. Dependendo do objetivo de treinamento, ele tem um descanso mais curto, às vezes tem um descanso mais longo. Qual destreza que você quer trabalhar? Quer trabalhar força muscular, força dinâmica, força pura? Um intervalo um pouquinho mais longo. Quer trabalhar a hipertrofia, a resistência? Um intervalo um pouquinho mais curto. Tá? Então essa seria a principal diferença. Força, intervalo mais longo, principalmente a resistência, intervalo mais curto. A hipertrofia já é um pouquinho, fica num intervalo intermediário entre um e outro. E levar em consideração aí os custos, tanto do treinamento personalizado, temos o custo da própria academia e temos o custo também da dieta, né, do aluno. Se o aluno ele é dedicado, né, se ele segue todas as orientações, ou às vezes até mesmo segue um nutricionista ou até mesmo um endócrino, né? Então, o aluno ele tem custos, se ele quer investir no corpo dele, eu sempre falo, isso não é um gasto, é um investimento, tá? Onde você tem que convencer o seu aluno, você tem que vender o seu peixe que realmente o seu trabalho vai valer a pena e você vai fazer o seu aluno atingir os objetivos. Pessoal, essas foram as referências que utilizamos na aula de hoje, tá? E eu aguardo vocês para a próxima aula. Até logo!